Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pesca Anunciam, canal esse onde nós levamos conteúdo missionário do nosso trabalho realizado momentaneamente aqui no Amazonas e também aproveitar o momento para trazer reflexão, trazer uma meditação, trazer alguma discussão, e eu quero convidar você a permanecer com a gente. Hoje, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, nós queremos trazer um assunto sobre o ministério feminino, um ministério fundamental para a sociedade e para a igreja. E eu não poderia deixar de lado uma excepcional pessoa que tem me ajudado, me acolhido, me abraçado. Eu sou bonitão assim porque ela tem cuidado de mim. É a minha digníssima esposa. Olá, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria estar aqui e estamos aqui para falar de um assunto relevante, o ministério feminino. É importantíssimo o ministério feminino na sociedade. A mulher hoje, ela está inserida no mercado de trabalho, ela está inserida na política, ela está inserida na cultura, e nós estamos aqui hoje para falar de algumas mulheres que foram fundamentais no ministério de Jesus e muitas mulheres que nós trazemos como exemplo para nossas vidas até o dia de hoje. Então eu quero convidar você que ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, nos ajude a levar o nome de Jesus além das fronteiras. Nós somos limitados, mas com a sua ajuda, com a sua divulgação, com certeza nós avançaremos. E hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, nós somos mulheres fortes, determinadas e corajosas. E é por isso que nós temos visto aí a relevância do trabalho feminino em todas as áreas. Como diz Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubim. Fique conosco nesse vídeo e nós vamos falar de algumas mulheres para que nós possamos tê-las como exemplo, segui-las e continuarmos sendo referência nos dias contemporâneos. Vamos à primeira pauta? Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um estudo, uma análise sobre as mulheres, usando algumas mulheres da Bíblia, a começar por Eva. A mulher, ela tem um papel fundamental na construção do lar, na construção da igreja e na construção da sociedade. Não é porque a mulher está ali para carregar um copo de água, está ali para lavar algum pano. Não, a mulher, ela é intelectual, corajosa e ela é auxiliadora. Ela veio para auxiliar, para fazer que o trabalho avance. Então eu quero apresentar a vocês esse relato sobre a mulher, e a começar aqui pelo versículo de número 3 e 15 do livro de Gênesis, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. As mulheres sempre desempenharam papéis fundamentais, intelectuais e ativos ao longo da história, especialmente no desenvolvimento da história bíblica e da igreja. No versículo conhecido pela teologia como proto-evangelho, encontramos duas palavras-chave: descendência e descendente. Essas palavras se referem tanto à família e igreja, como descendência, quanto a Cristo como o descendente. Sem o papel da mulher, não apenas na geração, mas também no cuidado e na participação intelectual direta no desenvolvimento da vida humana, não teríamos uma história para contar, e muito menos uma igreja para apacentar. A contribuição feminina é essencial para a continuidade da linhagem humana e para a construção da comunidade de fé. Muito bem, as mulheres sempre desenvolveram papéis fundamentais: intelectual, papéis de coragem, teologia, liderança. E se não fosse
uma linhagem ou papel feminino ao longo da história, nós não estaremos aqui hoje redimidos por Cristo. A mulher foi fundamental. Não foi usado somente o gênero masculino. Nós encontramos Deus usando mulheres sábias, corajosas, conselheiras, acolhedoras. Esse papel que da mulher viria descendentes e descendência é a construção. Por exemplo, aqui está descendente referindo-se à família, referindo-se à igreja, referindo-se à sociedade, e o descendente referindo-se a Cristo. Observa que a partir da mulher, se a mulher foi vias de entrada para o pecado, ela foi vias de entrada para a redenção. E a primeira mulher, missionária Lucélia, é Eva, que nós gostaríamos de falar. Puxa o slide para nós, minha irmã. Muito bem. E eu quero aqui já começar a falar de Eva. Eva, no versículo, no texto de Gênesis 4:1, Adão teve relação com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. O papel intelectual de Eva e sua participação na construção do lar são temas complexos e ricos em interpretações. Mesmo após a queda e a relação sexual, Eva demonstra sua fé ao reconhecer que a vida provém do Senhor, Deus. Ao nomear o seu filho, ela assume um papel ativo na construção do lar, iniciando a jornada da descendência da família, da sociedade e da igreja. A importância de Eva transcende os séculos, permanecendo fundamental no passado, presente e futuro. Ela nos lembra que mesmo após a queda, o poder da vida reside no Senhor. Sua participação na construção do lar e na linhagem humana é um testemunho de fé e esperança, ressaltando a importância do papel da mulher na história da salvação. Então aqui nós vamos ver que Eva, ela se preocupa na redenção, ela se preocupa em provar, mostrar que a vida está em Deus, que a salvação está no Senhor, né? Até porque a importância de Eva transcende os séculos, né? E ela é um testemunho de fé e esperança. Então quer dizer que Eva, depois da queda, ela não simplesmente virou as costas, ela buscou ao Senhor, ela buscou se aproximar de Deus, ela buscou a redenção. É isso? Exatamente. Ela creu na palavra do Senhor. Ela esperava ansiosamente pela redenção. Imagine que o nome Caim quer dizer alcancei do Senhor, um varão. Então, se ela coloca o nome de Caim, que quer dizer alcancei do Senhor, um varão, ela está na expectativa da redenção, porque alcancei, consegui. Não só na expectativa, né? Ela tem uma certeza. Ela tem uma certeza. A redenção está no Senhor. E ela, exatamente, e ela ainda vai dizer o seguinte: olha o que o texto diz, irmão Célio. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Ela deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, ela eleva a Deus, ela engrandece a Deus. Ela atribui a Deus, né, a bênção e o poder da vida. Mesmo depois da queda, ela atribui o poder da vida. Então, por isso que o ensinamento de Eva transcende os séculos. Por quê? Hoje o poder da vida continua sendo com o Senhor. O poder da vida é de Cristo. E Eva ensinou isso quando ela teve o primeiro filho. A Bíblia apresenta, olha, houve uma relação sexual, mas ela atribui o poder da vida a Deus. Claro, o homem e a mulher precisam das vias sexuais para a geração.
mas o poder da vida está em Deus. E Eva eleva isso. Esse é um papel da Eva fundamental, porque ela está colocando a identidade nos filhos. Ela está trazendo uma identidade no lar. Adão, por sua vez, ele desaparece, ele está ali. Ele está ali, mas ele não é tão ativo, me parece. Adão, ele aparece catalogando os animais antes do casamento. Depois do casamento, nós vamos ver Adão somente no ato sexual com Eva e gerando. Eva, por sua vez, se parece muito comunicativa e ativa. Ela aparece no jardim, é ela quem traz o diálogo, apesar de Adão estar do lado, mas Eva que puxa o diálogo. Depois disso, Adão vai aparecer aqui apenas no ato sexual, mas quem está trazendo a identidade para o lar é a Eva. É porque ela atribui a vida a Deus, né? Ela agradece a Deus. Aqui ela ainda vai dizer que a vida está no Senhor. Aí ainda aqui embaixo, né? A importância de Eva transcende os séculos, permanecendo fundamental no passado, presente e futuro. Então você vê que Eva continua sendo uma referência. Continua sendo uma referência. Muitos, irmãos, jogam nas costas de Eva aquela estigma negativa, né, que pegou. Mas esquece de ver o papel da Eva em acreditar, em levar para as gerações futuras dela, que transcende ao século, que a vida está no Senhor, em levar para a geração futura, né, a identidade da família, a construção de uma sociedade, a construção de uma igreja. Veja bem que ela é a primeira teóloga. Ela é a primeira teóloga em dizer: alcancei do Senhor um varão. É uma teologia de Eva. Então, eleva aqui o papel de Eva, eu elevo aqui, né, esses ensinamentos de Eva, transcende os séculos. É fundamental, para todos nós. A presença de Eva foi excepcional, né? Houve o problema da queda, mas Eva se demonstra interessada no plano da redenção. E ela é uma mulher ativa, uma mulher proativa, né? Porque ela assume o papel da construção do lar. Exatamente. Então ela não é aquela mulher que ela simplesmente senta e espera acontecer. Ela é ativa em tudo, exatamente, perfeitamente. É claro que Adão está em suas atividades, mas Adão não aparece mais conversando com ninguém. Adão, depois que ele aparece catalogando, ele só vai aparecer conversando com Deus, acusando Eva. Adão não aparece mais nos textos bíblicos. Claro que ele está em atividades, mas Eva se demonstra ativa nas páginas sagradas. Ela traz o nome, ela traz teologia, ela está interessada na redenção. Quando ela coloca o nome Caim, alcancei, conquistei, o Senhor deu a redenção. Quando ela coloca o nome de Sete, dizendo: olha, o Senhor nos deu outro para consolo e descendência. Então Eva é uma mulher espetacular. É muito importante nessas informações sobre Eva, porque muitas vezes a gente conhece apenas um lado da história. E aí a gente fala só sobre esse lado da história. Mas é importante a gente conhecer, né, o que aconteceu depois da queda, o que a Eva fez, quem se tornou Eva. Né? Verdade. É muito importante, é um assunto importante, é um assunto profundo, não temos tempo suficiente para falar sobre ele, mas eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas, né? Essa é a ideia, que nós venhamos entender melhor a Bíblia, entender melhor os personagens que lá estão, que não há só um lado, né? Eva caiu, Eva errou, mas nós vemos que depois da queda nós vamos ver Eva atribuindo ao Senhor a vida, a gratidão, a Eva assumindo o papel ativo na construção do lar,
Vemos que Eva ali, ela é uma referência no passado, presente e futuro, então nós vamos ver que o papel da mulher é importante, é essencial. Sem ela não há igreja. Muito interessante. Sem ela não há história para contar. Sem ela não há igreja para apacentar. E você? O que você sabe de Eva? Escreva aí nos comentários. Deixa a descrição aí. Faça sua pergunta. Faça sua pergunta. Escreva, manda um alô pra gente aí, olha. Conte aí o que você sabe sobre Eva. Agora eu quero apresentar a vocês uma outra mulher. Joezeba. Já ouviram falar? Ah, Joezeba também é fundamental. Joezeba é uma mulher também de coragem. Já ouviu falar em Joezeba, Moncélia? Já ouvi falar. Muito bem. Joezeba também, ela também possui um papel fundamental na história da redenção, assim como outras, mas eu estou aqui apresentando Joezeba, que está registrada em 2 Reis 11, 1 a 4. Eu não vou ler o versículo, que eu não coloquei aqui no meu template, e só para lembrar, depois eu vou também disponibilizar o template, para que vocês possam fazer uma análise e continuar conversando com a gente aí nos comentários sobre essas curiosidades. O que está escrito aí no template, irmã? Deus prometeu ao rei Davi que a sua linhagem governaria Israel e Judá para sempre, aludindo ao reino messiânico. No entanto, entre o ano 836 a 797 a.C., ocorreu um extermínio na família real descendente de Davi. Joezebe, com coragem, prudência e sabedoria, resgatou um herdeiro de 1 ano de idade e o escondeu por 6 anos. Sem a coragem desta mulher, pouco mencionada na história, o nascimento de Jesus Cristo em Belém de Judá poderia ter sido impedido e as profecias falhariam. Deus não usou o sumo sacerdote Joiada nem o exército, mas uma mulher sábia. As mulheres nunca foram esquecidas ou silenciadas por Deus, que a usou poderosamente e decisivamente para escrever a história e abrir um caminho para a salvação. História muito interessante, né? É um relato importante. Você vê que não é um nome muito comum, né? Não é um nome que ouvimos com frequência, quase a gente não ouve falar sobre esta mulher, mas vamos ver aqui a importância que ela teve, para que, interessante que o que ela fez lá atrás influenciou na salvação, né? Ela teve, em um ato de coragem, ela escondeu um herdeiro de 1 ano por 6 anos. Foi uma mulher corajosa, e sem essa atitude dela, talvez nós não estaremos aqui no dia de hoje. Verdade. Houve um massacre na família real, aqui está registrado no capítulo de 2 Reis 11, e uma mulher, viu? Também tem as negatividades também, né? Chamada Atalha, ela vê que o filho dela, né, ela acaba também perdendo, houve lá um problema familiar, e ela então, tentando usurpar o trono ao filho, ela extermina a família da realeza. E ela, nesse extermínio, uma mulher aparece. Quando está lá na execução, a mulher Joezeba aparece e ela esconde um descendente. E esse descendente é escondido no templo, na casa do Senhor. E é escondido por 6 anos. E ele tinha 1 ano de idade quando ele foi escondido. E com 7 anos ele é apresentado aos sacerdotes e ele então assume o trono. É importante ver que Deus ele promete, né, ao rei Davi que sua linhagem governaria Israel, né, e Judá para sempre. Ele está aludindo ao reino messiânico. No entanto, entre esses anos ocorre esse extermínio. Se houvesse todos exterminados ali, certamente teria problema na linhagem. Certamente teria problema no futuro em relação à linhagem messiânica. Então aí nós já vemos uma mulher intervindo na história da redenção, né, para que Deus possa cumprir o seu plano redentor
com a humanidade. Uma mulher, através de uma mulher. Uma mulher praticamente anônima, né? Exato. Mas de coragem. Uma mulher de coragem, prudência, com sabedoria ela resgatou esse herdeiro. E esse ato dela, essa atitude dela, né, influenciou em toda a história, né? Sem essa atitude dela, talvez até o nascimento de Cristo teria problema, exatamente, porque é uma linhagem, né? É uma linhagem de Davi que vai seguindo. Aqui no capítulo 11, nós estamos vendo que essa situação do templo, né, acontece no Reino do Sul. Então isso é uma demonstração clara da linhagem, né? Porque veja bem que ele está dentro da casa do Senhor, né? Então, mas aí é devido a essa atitude de coragem dela, esse ato de coragem, e é algo que ela poderia se prejudicar, muito, né? Ou até morrer. Porém, nós vemos mais uma vez a força da mulher, né? Nós vemos mais uma vez, através da Bíblia, a mulher tendo atitude corajosa, uma mulher determinada, uma mulher que não teve medo das consequências, mas ela precisava fazer e fez. Então nós vamos ver mulher de atitude. Olha, vou ler o versículo aqui em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10. Vendo Atalha, mãe da casa, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Olha aí. Mas Joezebe, ou aqui está Joezebeate, mas é Joezebe, filha do rei, tomou Joás, filho da casa, e o furtou dentre os filhos do rei, as quais matavam, e pôs a sua ama numa câmara interior. Então, veja bem, que ela teve essa atitude corajosa para que a linhagem da redenção, irmãos, Agora, nós estamos falando de um reinado de exército, de um reinado de sacerdócio, de um reinado de levíticos. Nós estamos falando de um reinado que há ministério masculino exemplares, ministério de homens, né? Nós temos aí os sacerdotes, né? Nós temos aí no texto do capítulo 11, você vai ter o nome lá do sacerdote. Então, deixa eu ver. Joiada, sacerdote Joiada, está ali no template. Então, são sacerdotes, são ministério masculino. Mas uma mulher que desafia a morte, ela enfrenta. E hoje nós estamos desfrutando da linhagem da redenção, porque Deus usou um ministério feminino. Então a próxima mulher que nós queremos falar é Esther, irmão. Quer ler para nós o template aí, irmã? Lições de humildade, sabedoria, fé e coragem. Estas são as marcas de Esther, uma mulher fundamental para a existência do povo judeu, cujas lições ainda ecoam na atualidade. Esther merecidamente deve ser honrada e reverenciada como os judeus fazem na festa do Purim. O livro que leva o seu nome é uma homenagem justa. Embora o nome de Deus não apareça diretamente no livro de Esther, ele foi incluído no cânon sagrado porque a presença divina é relatada através da coragem, fé e sabedoria de Esther. Assim, mais uma vez, a linhagem messiânica é preservada por meio de uma mulher. Esther, uma mulher já mais conhecida, né? Já se fala mais sobre Esther, sim, já se conhece mais a história, e justamente esta coragem, esta sabedoria, essa determinação, uma mulher que soube o momento exato que ela poderia agir, né, com sabedoria, uma mulher que é uma referência para nós nos dias de hoje, um nome aonde que nós vemos o quanto é importante uma mulher que ouve a voz de Deus e uma mulher que anda segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver aí o papel feminino mais uma vez em destaque. Exatamente. E para um grande livramento. Para um grande livramento de um povo. De um povo. Nós temos a história de Moisés, né? O grande libertador Moisés. Glória a Deus pela vida de Moisés.
Quem dera também, onde estaria a humanidade se não fosse também Deus levantar um homem chamado Moisés e outros homens valentes, né, valorosos, mas a Esther também está em pé de igualdade com o ministério feminino. Chama a atenção pelo fato de ser uma mulher, ter tomado essa atitude e ter essa calma, essa sabedoria e ter esse posicionamento no momento exato, né? Por fato, como era uma época onde as mulheres não tinham voz muito ativa, ela era limitada, vamos dizer assim, e mesmo assim Esther foi um destaque, foi uma bênção na vida do povo. Glória a Deus, porque essa cultura que a senhora está falando, essa cultura que talvez queria silenciar o ministério feminino, né, uma cultura que muitas vezes queria abafar o ministério feminino, nós vamos ver grandes livramentos. Nós já falamos de Eva, nós já falamos de Joezebe, agora estamos falando de Esther, e quantas mulheres na página da Bíblia, né, que foram instrumentos de Deus, né? Vai faltar tempo, a gente não vai conseguir falar de Débora, né? Outras mulheres importantes. Esther é muito conhecida pelo grande livramento, como Deus o escolheu para salvar o seu povo. Se Esther não enfrentasse, se ela não fosse sábia, olha o jantar que ela prepara. Olha, ela teve a calma, ela teve uma intelectualidade muito grande, ela teve uma tranquilidade muito grande, como a senhora disse. Lembrando que Esther era uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher deprimida, triste, uma mulher que não se importasse com o que estava acontecendo. Sem pai, sem mãe, exatamente, criados com primos. Já era difícil naquela época estar com a família. E você imagina uma moça sem mãe, sem pai, ser criada por um tio, que não é a mesma coisa, mesmo que desse tudo o que ela precisasse, mas era uma mulher que, se você analisar, hoje a gente vive um tempo onde as pessoas se deprimem por muito pouco. Verdade, né? É um exemplo. E às vezes nem é por muito pouco, passa alguma dificuldade e não sabe como lidar. Mas Esther, ela é uma referência até na força, na coragem, na determinação, porque ela teria tudo para desistir, para deixar acontecer o que tivesse que acontecer sem intervir, mas ela decidiu fazer diferente, com sabedoria, com estratégia. Ela preparou aquele jantar e no momento certo ela apresentou o que precisava e foi atendida. Soube falar. Na frente do inimigo, cautela. Isso nos ensina, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, a cultura das narrativas, a cultura da crítica, né? A cultura do sentimentalismo. Nós estamos diante de uma mulher órfã, nós estamos diante de uma mulher que foi criada com primos, nada contra, mas quem é que não quer ser criado no seio familiar, pai, mãe, irmãos, né? E nós estamos diante de uma mulher que ela apresentou temor de Deus, ela apresentou a sua intelectualidade, muito sábia, Esther. No momento que ela foi convocada para oração, até Mordecai fala: olha, se você não nos ajudar, Deus vai levantar outro. É muito natural, era uma mulher, ela está no reino, ela está enfrentando homens, sabe, perigosos, homens de poder, homem que no estralar do dedo ela determinava a morte de Esther com muita facilidade. Mas ela enfrenta com sabedoria, ela entra na sala do rei, depois ela organiza com muita sabedoria um jantar, convida o rei, convida o inimigo, ela não sai falando pelos cantos, ela não sai com as suas narrativas e politização, ela sabe agir na direção de Deus. Então eu apresento a vocês, como todos vocês já conhecem, sobre Esther. Esther, o livro de Esther foi incluído no cânon, porque por trás das linhas nós vemos como Deus o trabalhou também na linhagem da redenção, porque toda a linhagem messiânica, toda a linhagem davínica,
sofreria um extermínio sem poder defender-se. E Esther, ela soube trabalhar cautelosamente, sabiamente e cheia de temor de Deus e fé no livramento que Deus a daria. E a partir daí é estabelecida uma festa Purim, primeiro para agradecer a Deus, mas também por lembrar quem Esther foi e qual o seu ministério no caminhar da história, principalmente nas gerações messiânica e redentora. Eu quero agora falar de uma outra mulher também que possui um papel fundamental na redenção. Ela não é redentora, ela não é a mãe de Deus, mas ela é fundamental no papel da redenção humana. Quem é essa mulher? Agraciada Maria, né? Muito bem, é Maria. Lê o template. Se a mulher foi a via de entrada para o pecado no mundo, ela também foi a via de entrada para a regeneração da raça humana. Manter o estigma de que a mulher é culpada é mais fácil do que aceitar a redenção vinda através dela. O anjo foi enviado para falar com Maria, não com José, seu futuro esposo, nem com os sacerdotes, nem com os dogmáticos, nem com os ministeriais. Dizer que a mulher é silenciada, sem valor cultural ou ministerial, é desconhecer as páginas sagradas. Se hoje desfrutamos de belos ministérios eclesiásticos, lembre-se de que sem Eva, Joesebe, Esther, Maria e muitas outras, nada disso existiria. O soberano sempre envolveu as mulheres de forma intelectual, efetiva em seus planos redentores. Nós vamos ver a história de Maria, que é uma história muito conhecida, todo mundo conhece, mas imagine que uma moça noiva, prometida para um rapaz, o casamento em uma cultura que não havia contato físico de forma alguma antes do casamento. Não. Inclusive José estava em outra cidade, quando ele chega, Maria já está grávida. Perfeito. Né? Ela entendeu, quando o anjo falou com ela, ela entendeu, mas imagine a situação de Maria em uma cultura que ela poderia ser levada à morte, né? Porque o esposo, o futuro esposo, não estava na cidade, e de repente Maria está gestante. Verdade. E quando José chega, José percebe e reconhece a gravidez de Maria. Ele vê que Maria está grávida. Se José viu que Maria está grávida, toda a sociedade viu. Sim. Todo mundo viu. Ele fingiu acreditar, mas ele não acreditou. José é um homem sábio, e a Bíblia diz que por amar Maria, ele resolve fugir à noite. Aí o anjo intervém. Porque imagine a situação dele, no caso, né? Exatamente. Mas você vê que era um homem que também temia o Senhor e amava ela. E ele não pretendia fazer o mal. Ele poderia receber o dote de volta, poderia acusá-la e de repente até penalizá-lo de morte a apedrejamento. Ela poderia, mas ele amava Maria, então ele colocou no coração de sair. Agora, Maria, por sua vez, quando o anjo fala com Maria, Maria entende que iria ficar grávida. E ela falou: faça a tua vontade. E ela sabia que ela seria caluniada, zombada, as estigmas negativas, excluída da sociedade. O que José ia dizer? Mas ela aceitou a vontade de Deus. E nós estamos em uma época do templo, de sacerdotes, ministérios corruptos, enquanto encontraram uma mulher agraciada, pronta para fazer a vontade de Deus. Então nós estamos diante da abertura do Novo Testamento. E Deus abre o Novo Testamento usando, irmã, duas mulheres. A primeira, Ana. Aliás, Isabel, né? A mãe de João Batista. Isabel. E a segunda é Maria. Eva, lá no início, ela se demonstra uma fidelidade, crença e esperança na redenção.
Ao decorrer, ao decorrer da história, Deus usa mulheres para socorrer a linhagem. Então Deus ele abre as páginas sagradas usando o ministério feminino. Ele já chama Isabel, na sequência já chama Maria. Então Deus ele entra em cena. Depois de 400 anos de silêncio, Deus aparece falando com uma mulher. Deus usa a mulher. É Deus para trazer a redenção. Como está escrito aqui, ó, se a mulher foi a via de entrada para o pecado no mundo, ela também foi a via de entrada para a regeneração da raça humana. Manter o estigma de que a mulher é culpada é mais fácil do que aceitar a redenção vinda através dela. Então nós estamos aqui elevando glórias a Deus pelo ministério feminino. Não é, irmão Célia? É verdade, é muito interessante, né? A história de Maria, o contexto que Maria vivia, o que Maria enfrentou, mas o Senhor foi com Maria, né? Era uma jovem íntegra, era uma jovem de princípios de família, prometida para um casamento naquela época, que era algo assim diferente dos dias de hoje, inclusive, né? Mas Maria, ela, acredito eu que Maria, ela enfrentou muitas dificuldades naquela época, porque se José, quando chegou na cidade, já logo percebeu que ela estava gestante, você imagina o povoado onde Maria vivia, né? Você imagina os olhares, os julgamentos e o que Maria enfrentou. Mas ela humildemente se calou e esperou que Deus agisse por ela, porque é uma situação difícil, né? Mas ela foi assim realmente uma mulher agraciada por Deus, né? E o Senhor, através da vida de Maria, trouxe aí o libertador, o libertador. Né? E hoje nós estamos aqui nesse dia, nessa oportunidade, porque o Senhor usou a vida de uma mulher. Glória a Deus. E continua usando. Como tem usado você ao meu lado. Glória a Deus, né? Vai faltar tempo, mas tem mulheres no ministério de Paulo, como eu já citei, tem mulheres que sustentou, patrocinou o ministério de Jesus, tem as mulheres da história da igreja, mas num outro vídeo nós vamos comentar sobre isso. Mas hoje nós queremos deixar registrado os nossos agradecimentos, deixar os nossos parabéns ao ministério feminino. E você, pastor, já percebeu como que aí na sua igreja o ministério feminino é a maior bênção que o senhor tem aí? Olha, os maiores congressos e mais bonito é mulher que faz, não é? E quando acontece um congresso dos varões, que é supimpa, que está espetacular, pode ter certeza que o ministério feminino está por trás. Com certeza. Que se deixar por homem, tem muitos deles que não sabem dar o nó nem na gravata, pastor. Então louva a Deus pelo ministério feminino. Mulheres, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você, marido, você, filhos. Honre esta mulher, este ministério que Deus tem colocado ao lado de vocês. Eu louvo a Deus por todo esse ministério ao longo da história que Deus tem usado. Quero também parabenizar todas as mulheres, né? Hoje, no dia 8, né, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Mais verdade é que o Dia da Mulher é todos os dias. Mas queremos deixar aqui os nossos parabéns, queremos encorajar você, mulher. Continue servindo ao Senhor, continue sendo uma referência nos dias da atualidade, continue sendo mulher de essência de Cristo, não deixando que as adversidades as levem para longe da presença do Senhor. O melhor lugar de se estar é nos pés do Senhor Jesus. E neste dia nós gostaríamos de parabenizar todas as mulheres, deixar aqui o nosso abraço, deixar aqui o nosso carinho, pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude a continuar divulgando o Evangelho, boas novas de salvação, porque com você nos seguindo aí, seguindo no canal, dando seu like, você está nos ajudando a avançar com a palavra do Senhor.
Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu comentário, viu? Escreva lá. Escreva lá o que você achou. Escreva lá a sua sugestão, opinião. Converse com a gente aí sobre essas mulheres da Bíblia. Deus abençoe.